O STJ anulou a condenação de um traficante por entender que a polícia invadiu a casa do sujeito. Bem-vindos à Brazuela, bem-vindos à República Democrática do Lulismo. Inclusive, cai muito bem para isso esse tweet aqui do Lula. Esse é o Brasil do Lula, onde simplesmente bandido é posto para fora da cadeia. Dá uma olhada, o ministro Rogério Schietti Cruz, do STJ, ele anulou a condenação de um homem acusado de tráfico de drogas por considerar ilegal a ação policial que levou à prisão do elemento. De acordo com o ministro, a polícia invadiu a casa dele e não podia ter invadido, porque o acusado tinha que ter consentido de falar: ô senhor policial, olha, eu sou um traficante, o senhor por gentileza entra aqui na minha casa fazer a prisão? É isso que ele queria que acontecesse. O caso aconteceu lá no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Os policiais localizaram a casa do criminoso, eles ingressaram no imóvel onde foi encontrado farta quantia de substância entorpecente, matéria-prima e material destinado à preparação das drogas. Ou seja, estava evidenciado que aquilo era um local de tráfico. Estava evidenciado todos os requisitos para apontar o cara como traficante. Ele foi condenado, foi preso, chegou no STJ, foi anulada a condenação. Mais ou menos igual fizeram com o Lula para botar ele na presidência. Sabe o que isso me lembra? Aquele caso da juíza que achou que o coitado do bandido tava com frio e queria colocar um blazer nele. Vamos reviver ele. Você tá com frio, senhor? Desliga o ar-condicionado, por favor. Pega um café pro seu ângulo, eu vou fazer audiência com ele por ele. Pega um café lá pra ele. Eu não tenho nenhuma roupa aqui, um casaco, alguma coisa assim pro seu ângulo esquentar, não. Lá pela aquela roupa que a gente tem. Você vai dar essa perna? Melhorou um pouco, senhor? Melhorou só. Aqui é assim. Se o cara for lá, tiver roubado uma quitanda num tomate, ele fica preso. Agora, se o cara é um traficante, se o cara é um bandidão, ele sai pela porta da frente da cadeia. É isso que acontece no Brasil. Aonde a gente vai ver um pouco de paridade na justiça quando o presidente da República devia estar preso e está na presidência? Talvez se ele tivesse escrito "perdeu o mané com um batom numa estátua", estava condenado a 17 anos. Mas era só um traficante, né? Então saiu da cadeia. Incrível. Incrível. E não é questão de Rio de Janeiro, não. Foi no STJ. Isso aqui é Brasil. Para você entender, o STJ é o Superior Tribunal de Justiça. Então acontece o julgamento na primeira instância, ele sobe para a segunda instância, que é na capital do respectivo estado. Aí condena na segunda instância, vai para o STJ, que é Brasília. Em Brasília tem duas instâncias, o STJ e o STF. Ambas julgam processos do país todo. Então é uma corte de Brasília que fez esse julgamento, só para todo mundo entender aí. Inclusive, a situação é pior, porque uma decisão do STJ faz jurisprudência, que é o que serve de base para outras decisões do país. Então, veja a jurisprudência pró-criminalidade sendo criada agora, em tempo real. Bem-vindos ao Brasil do PT. Depois você vê o Boulos falando: não, olha, nada daquilo ia acontecer. Está acontecendo agora. Estão soltando bandido agora. Tá aí. Todo mundo tá vendo o que acontece quando você vota na esquerda. Você sabia que o PT assinou uma resolução reconhecendo a fraude do Maduro como uma eleição, ou seja, reconhecendo a vitória, bem entre aspas, do Nicolás Maduro na Venezuela, e fez de tudo para escamotear, para esconder de você, para não macular os candidatos petistas e os candidatos apoiados pelo PT nas eleições? Pois é. Foi isso que aconteceu, eu fui atrás, eu escarafunchei tudo e vou mostrar para vocês como o PT tentou esconder isso. Tudo começa com a resolução do Foro de São Paulo. A galera fala que isso é conspiracionismo, mas tá aí. O Foro de São Paulo reconheceu a vitória, bem entre aspas, do Maduro na Venezuela. E para a dirigente brasileira do grupo, a posição do governo brasileiro sobre o país vizinho é confusa. Sem fazer nenhum alarde, nada, na surdina, no mocó, debaixo dos panos, o PT assinou uma resolução do Foro de São Paulo que reconheceu a vitória eleitoral do Nicolás Maduro, dizendo: olha, esse ditador, fraudador e assassino, ele simplesmente ganhou as eleições na Venezuela e o Brasil reconhece. O documento ele foi elaborado por um grupo de partidos de esquerda e realizado no México antes da posse de Cláudia Sheinbaum à presidência do país. O Lula foi lá na posse da Cláudia Sheinbaum lá no México. E aí isso foi assinado na surdina. E aí o voo dele ficou lá girando. As pessoas até fizeram relação com uma peça de roupa que eu não posso falar qual que é, mas ela não tem alças. Só que aí o avião pousou. Enfim, a secretária executiva do Foro, Mônica Valente, é integrante da executiva nacional do PT. E ela estava lá, presente, mas o partido não divulgou nada. O PT, que divulga tudo, qualquer coisa, colocou isso no bolso e largou guardadinho. E aí eu digo para vocês, o PT, que diz que não apoia ditaduras, assinou uma resolução do Foro de São Paulo reconhecendo a vitória de um ditador.
Esquisito, né? Mas se você questiona isso, você automaticamente é um fascista, taxista, tecladista e extremista de direita. Então, bem-vindo ao clube dos extremistas, porque isso tem que ser questionado. A única coisa boa que está acontecendo, a única, é que pela primeira vez a Globo fica 3 dias seguidos abaixo dos 10 pontos no Ibope. A emissora não alcançou 2 dígitos de audiência durante todo o final de semana e teve seu pior índice em 2024 até o momento. Então, parabéns, Rede Globo. Quanto pior vocês forem, melhor para o país. Incrível. A Globo teve um fim de semana para apagar da história, mas eu quero que apague porque semana que vem vai ser pior. Não ligue a Rede Globo na semana que vem. Vamos lascar a Rede Globo. O desempenho desastroso no horário nobre, além de pouco exitoso, em especial na faixa da tarde, levou a Rede Globo para 9,4 pontos na média do Ibope nas 24 horas. O pior índice da emissora em um dia nesse ano. A Globo perdeu mais público, chegando a 8,7 pontos. A situação não melhora e eles continuam caindo. A verdade é que a queda de audiência da Rede Globo se dá porque o brasileiro está de saco cheio da Rede Globo, das mentiras da Rede Globo, está de saco cheio da lacração da Rede Globo, daquele jornalismo marrom, daquele jornalismo que é feito para enaltecer o Lula, aquele selo, como é que é o nome daquela jornalista lá que fica? Dani Lima. Aquele é selo Dani Lima de jornalismo. Então é isso, mas tem que se lascar. Não tem dinheiro do governo federal tirado da força do bolso do trabalhador que cubra a incompetência do jornalismo da Rede Globo. Eu fico feliz porque assim, na minha casa não pega a Rede Globo. Eu só ligo a Rede Globo quando tem debate e eu quero assistir, é raro. No resto, não passa a Rede Globo. Não tem. Então façam o mesmo, assiste um streaming, vê, sei lá, Amazon Prime, qualquer outra coisa, não veja a Rede Globo, vão lascar essa gente. Eu tenho certeza que eles vão de mal a pior e quem lacra não lucra.